boa noite. É sempre um motivo de alegria a gente estar nesse momento com vocês, nossos irmãos, irmãs de fé, que participam desse momento. A gente pede toda vez que faça pergunta, mande sugestões, mas até agora está todo mundo muito quietinho. Então, a gente está pedindo que participem também. Vai ser muito bom a gente trocar ideias, ver realmente como que a gente pode estar meditando essa palavra de Deus conjuntamente. Que o amor de Deus, através da sua palavra, seja a força da nossa caminhada. Nós estamos fazendo essa sequência dos sinais do amor de Deus para nós através do Evangelho de São João. Já vimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto sinal. Hoje nós vamos ver o quinto sinal, que vai nos dizer: Jesus caminha com a gente. Nós nunca vamos caminhar sozinhos se a nossa vida estiver com Ele. Então, para começar esse momento, é muito importante a gente começar com uma oração. Antes de tudo, uma oração de agradecimento pelo carinho e participação do César, sempre muito pronto para estar colaborando com esse momento da pastoral bíblica. Nosso boa noite para Gerbeli, uma outra pessoa que tão carinhosamente passou a estar com a gente, o Bisão, que também, a Cândida, tantas pessoas, o Adriano, que eu mando um abração para ele, que gostoso quando a gente ouve ele cantando, encerrando o nosso encontro com uma oração e a sua voz a serviço do projeto de Deus. Boa noite e um agradecimento da Pastoral Bíblica para vocês todos que agora fazem parte da pastoral. E para começar, a Gerbeli fará a nossa oração para abrirmos o coração para esse momento. Boa noite, amados irmãos, irmãs. Estamos reunidos em Cristo. Então, paz e bem a cada um de vocês que estão acolhendo esse momento bíblico na casa de vocês. Que gostoso nós termos essa graça desse momento bíblico na nossa família para crescermos na graça de Deus. E nós vamos iniciar, então, sempre em nome da Trindade, em nome do Pai, nosso Criador, do Filho, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Redentor, do Espírito Santo, nosso Consolador, que nos dá discernimento, sabedoria para seguir o caminho do bem. Nós, então, em nome da Trindade, agradecemos a Deus por este momento, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que nós saibamos aproveitar desse momento bíblico para fortalecer em nós a certeza de que Jesus caminha conosco. Agradeçamos ao Senhor por esse momento tão divino, tão sublime para a nossa caminhada no reino de Deus. Assim seja. Amém. Esse texto que nós vamos ler agora
É como todos os textos dos evangelhos, bem conhecido nosso. Mas nós vamos fazer uma meditação nos colocando dentro do texto, dentro da linha da leitura orante da Bíblia. Primeiro, uma leitura, preparando o nosso coração para ouvir a palavra. E depois nós vamos ao segundo passo, que é meditar. O que essa palavra nos diz, o que aprender com ela. Então nós vamos ouvir o texto de hoje pelo Bisão, que é o capítulo 6, dos versículos 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles quiseram recolher Jesus na barca, mas nesse instante a barca chegou à margem para onde estavam indo. Que texto interessante. Mas nós vamos fazer uma meditação um pouco diferente. Veja que os discípulos, no versículo 16, eles desceram para o mar. O que significa desceram para o mar? Jesus não estava junto. O mar aí é a vida. Eles descem para continuar a vida. Vão caminhando. E estão caminhando num barco. Que barco é este? O barco pode simbolizar cada um de nós. Ele navega no mar da vida. Nós somos os barquinhos amados de Deus, navegando no mar da vida. Pode também representar a comunidade, porque eles não estão sozinhos, são os discípulos. Então, eles estão caminhando, cada um é um barco, mas não caminham sozinhos, estão juntos com a comunidade, os amigos que caminhavam com Jesus. Então, vamos vendo eles navegando rumo à vida. A vida. De repente, lendo no texto, começou um vento forte, um vento que assoprava. Uma ventania que causou até medo. O que é essa ventania na caminhada da nossa vida? São as dificuldades, são as dores, são os momentos em que a gente tem medo,
que a gente não sabe se vai ter força suficiente para passar por aquela ventania da nossa vida. Quem de nós já não passou por essas ventanias que parece que vão trazer tantos problemas e, de repente, eles viram Jesus vindo, andando sobre as águas, simbolizando o mundo, vindo ao encontro deles, acalmando as tempestades. Se a gente parar para pensar, quantas e quantas vezes na nossa vida a gente pede que Jesus venha acalmar a tempestade da nossa vida. E quando eles veem Jesus, eles ficam com medo. Eles, no primeiro momento, eles se assustam. E Jesus fala: não temais. Isso significa: eu vos trago coragem, eu vos trago paz, eu estou convosco. Esse texto é um momento de encontro com Jesus na nossa vida. É um momento de enfrentar com Jesus, caminhando com a gente, momentos de dores por problemas de doenças, momentos de dores por perdas de pessoas queridas, momentos de dores por desavenças que acontecem dentro das próprias famílias. A gente poderia ficar aqui um monte de tempo se cada um de nós, nesse momento, parasse e pensasse o quanto Jesus caminha com a gente nas dificuldades, a gente veria o quinto sinal do amor de Deus por nós. Jesus não nos abandona e caminha com a gente. E é interessante que eles estavam diante de uma tempestade. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram em terra firme. Outra coisa que nós podemos pensar, como Jesus quer nos ensinar a lidar com as dificuldades da caminhada da nossa vida. Como lidar com o mundo que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade com tantas transformações que chegam a nos assustar. Não podemos esquecer desse sinal. Jesus caminha com a gente. E que a gente faça como esses discípulos fizeram. Levaram um susto, mas acolheram Jesus. A tempestade acalmou e eles chegaram em terra firme. Que a gente acolha Jesus, que a gente possa estar em terra firme, sendo Jesus o nosso companheiro. Então, Jesus andou sobre as águas, ele anda sobre as águas. Águas com ventanias das nossas vidas. Somos barquinhos
na mão desse Pai, desse Filho e desse Espírito Santo que caminham e acalmam as tempestades, nos dando forças para a caminhada. Então, agora que a gente refletiu, vamos fazer uma oração com o texto, para a gente aprender como conversar com Deus. Pelo texto, ele conversa com a gente. Com a meditação, nós ouvimos e colocamos na nossa vida. E agora nós respondemos. Deus fala e quer ouvir a nossa resposta. Vamos ver a oração, a nossa fala com Deus. Senhor, que lição de vida nos destes com essas palavras que acabamos de meditar. Nosso louvor e nossa gratidão pela certeza da vossa presença em nossa vida e na vida da nossa comunidade. Nos dando a certeza que diante de todos os desafios, nunca estamos sozinhos. Temos Jesus vindo ao nosso encontro e nos fortalecendo para continuarmos fiéis à fé que abraçamos. Senhor, gratidão por essa meditação, gratidão pela vossa graça de nos apontar o caminho que é Jesus e a certeza de que Ele caminha conosco. Vamos segurar firmes nas mãos de Deus e vamos confiar na presença segura de Jesus ao nosso lado. Assim seja. O nosso compromisso. Primeiro, aceitar caminhar nas pegadas de Jesus. Segundo, não caminhar sozinho. Nós precisamos estar em comum unidade, que é a comunidade, que tem também seus momentos de tempestade e que nós, com Cristo, ajudamos a caminhar. Então, caminhar com Cristo, estar em comunidade e ser fiel para chegar em terra firme diante das tempestades do mundo que a gente vive hoje. Muito obrigada. Tem agora a sugestão da semana. Faça o seu estudo, faça a sua meditação, faça, reflita. É tão bom ter um momento só seu de meditação do texto. Por isso, a nossa sugestão. Muito obrigada, boa noite. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e
vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus